E o nosso assunto de saúde é um assunto muito importante. E eu quero que você preste atenção, até porque é um assunto que dificilmente a gente consegue resolver se não tiver um amigo muito sincero. E às vezes a sinceridade do outro até machuca a gente nesse caso, viu? Porque a gente vai falar de mau hálito. Não é nada bom, né? Imagina alguém falar pra você assim, você tá com mau hálito. É constrangedor. Mas não tem muito outro jeito da gente saber se tá ou se não tá não, viu? E o mau hálito é sinal de que alguma coisa no nosso organismo tá desequilibrada. E quando a gente tem mau hálito, a gente precisa identificar e tratar esse mau hálito, porque existem mais de 50 causas. Em aproximadamente 90% dos casos, as causas elas são manifestadas pela boca. E aí é que vem o odor desagradável. Então é importante a gente perceber, até mesmo essa coisa que é constrangedora, muitas vezes com um jeitinho especial, falar pro amigo, para que a pessoa possa procurar a causa. O que é que tá gerando o mau hálito? Que é conhecido pelos dentistas e pelos médicos como halitose. E eu recebo o dentista Arani Tunis, que é membro da International Society for Breath Odor Research e da Associação Brasileira de Halitose. Ele já ministrou palestras direcionadas a médicos e dentistas na Associação Odontológica de Ensino de São Paulo, além de escrever sobre esse assunto, mau hálito, em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é revista, e ele tem uma maquininha para detectar mau hálito. Olha aqui que beleza. Vem cá. Muito obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui. É uma honra recebê-lo. Você já veio no ano retrasado aqui na Vida Melhor. A gente fez o teste aqui, algumas pessoas da equipe ao vivo, e descobrimos que a nossa turma estava bem, né? Todo mundo bem de hálito. Mas a gente vai agora entender e depois ele vai mostrar como é que funciona essa maquininha do mau hálito. Bom, vamos começar explicando o porquê que a pessoa tem mau hálito. O mau hálito pode ser provocado, Cláudia, hoje em dia a ciência mostra cerca de 85 causas diferentes para a halitose. Tá? Então, o mais importante, quando o indivíduo está ficando com um hálito ruim, é descobrir a causa, o porquê que essa halitose está se manifestando. Tá, e ela pode ser passageira, não é que a pessoa tem mau hálito para sempre? Não, existem algumas situações, Cláudia, que a gente fica com um hálito ruim e isso é normal. Por exemplo, quando a gente acorda, depois de comer algum alimento que tem um sabor muito intenso, muito forte. O que não pode é você terminar de comer, escovar o dente e passar a tarde inteira, por exemplo, com um hálito ruim sem motivo nenhum, sem nenhuma doença que justifique isso. Qual é a doença mais comum que causa o mau hálito? A causa mais frequente de halitose hoje é a queda na produção de saliva, quando a nossa salivação está alterada. E às vezes, Cláudia, os indivíduos passam por 5, 10, 15 anos sem saber que a salivação está ruim. E a queda dessa produção de saliva pode ser, por exemplo, por um motivo de estresse, né? Quando a gente está nervoso, eu, pelo menos, quando estou nervosa, eu sinto que a boca seca, o coração acelera. Não é verdade? Todos nós. E todos nós podemos ficar com halitose nesse momento, num momento de um estresse muito elevado, agudo. Quando a gente deixa de comer por um longo período também, sim, né? A gente também tem uma halitose normal. Além da boca secar, a gente começa a queimar gordura, que todo mundo quer, para perder peso. E a queima dessa gordura gera gases que têm mau cheiro. A gente fica com um hálito ruim, mas o cheiro não vem do estômago, Cláudia, o cheiro vem do pulmão. Ah, é do pulmão. O cheiro vem do pulmão. A gente tem a sensação de que quem tá fazendo regime fica com um mau hálito porque vem do estômago, né? Fala assim, não tá comendo nada, o estômago tá vazio e tá vindo esse cheiro ruim. Por que do pulmão? Como é que é isso? Na verdade, a gente começa a queimar gordura. A queima da gordura gera gases que têm cheiro ruim que ficam na corrente circulatória, no sangue. Quando a gente troca os gases na respiração, a gente absorve o oxigênio, a gente libera o CO2. E esse cheirinho ruim, ele sai direto pelo pulmão. Aí, Cláudia, as pessoas comem, o mau cheiro passa e todo mundo fica achando que o mau hálito vem do estômago, o que é raríssimo. Tá, então, mesmo que a pessoa esteja num processo de emagrecer, se ela comer alguma coisa, esse mau hálito some? Ele some. Hoje em dia, a gente sabe que nós precisamos comer 6 vezes, pelo menos ao dia, aliado à prática de atividade física. Dessa forma, você acaba perdendo peso sem comprometer o seu hálito. Aquelas dietas de antigamente, que você passava horas e horas sem comer, aquelas são um excelente convite para a halitose. Olha, ninguém quer, né? Porque é constrangedor demais, demais. Agora, outra causa, também frequente, mas nem tanto como essa que a gente acabou de falar. Bom, a gente tem a gengivite, que é uma doença bucal que tem sangramento da gengiva. Esse sangue pode apodrecer na boca. E tem também uma coisa muito interessante, Cláudia, em relação à gengivite,
Eu acho que se a gente costuma tolerar muito sangramento gengival. Se a gente tomasse banho, né, e saísse sangue do nosso braço quando a gente passa a esponja, quando a gente passa ali o sabonete, acho que todos nós iríamos ficar desesperados e a gente ia correr para o médico. Você tem razão. O sangramento gengival, não, a gente escova, passa o fio dental, sai um sanguinho ali e como se aquilo fosse normal. E não é normal? Não é normal, uma gengiva saudável não sangra. Nem passando fio dental? Nem passando fio dental. Só se você errar, se você se machucar. Só se você machucar a gengiva. Só se você machucar. Tá. Ou na escovação ou no passar do fio dental. Tá, mas o fio dental normal não é para sangrar. Não, Se tá sangrando, então é importante procurar a ajuda de um profissional, de um dentista. Procurar o dentista vai tratar, vai resolver aquela gengivite. E se for ela que está provocando o mau hálito passa, vai embora junto com a gengivite. Eles dão as mãozinhas, vão de mãozinhas dadas para casa. Tá, eu vi que você trouxe umas fotos, né? Isso. E essas fotos, algumas são até... Eu olhei e falei, tem coisa feia. Tem coisa feia. Mas a gente vai mostrar, porque de repente você vai entender algumas coisas. Vamos colocar a primeira foto. A primeira foto é de uma boca, de uma... Aí, olha, dos dentes. O que a gente quer mostrar nessa boca é a secura do lábio desse paciente. Tá? A gente vive falando que a falta de saliva é uma causa muito frequente de mau hálito. A gente percebe no lábio inferior. Olha como está descascando. Parece aquela pele que a gente queimou na praia. Então pode ser um sinal sem ser aquele toque do amigo? Se a pessoa está com a boca seca, rachada, ela pode pensar, talvez eu esteja com mau hálito? Esse indivíduo com a boca seca, muito provavelmente, ele vai estar sentindo outras coisas. Ele pode, às vezes, sentir um gosto amargo na boca, sem ter comido nada amargo. Tá? E isso pode ser mais um sinal de que o hálito dele esteja ruim. E qual é essa principal causa dessa boca seca, assim, lábios? A gente já falou do estresse, tá? O uso de vários medicamentos, tá? Mais de 200 tipos diferentes de remédio podem secar a nossa boca e deixar a gente com um hálito ruim. O baixo consumo de água, Cláudia, tem gente que passa o dia sem tomar um único copo d'água. O que é um absurdo, né? Aliás, se você não tomou água, toma um copo d'água, vai que a gente espera. Tem que tomar água todo dia, né? Mais ou menos 2 litros de água por dia. Tem uma continha aí específica, mas é importante a gente tomar água. Sim. Num país como o Brasil, se você tomar 1,5 litro de água, vai 2 litros por dia, com os outros líquidos, você está bem, sua saliva vai se manter estável. E às vezes, Cláudia, a salivação fica ruim do nada, sem motivo nenhum. Tá? Aí o indivíduo começa a ficar ou com a boca seca, ou com um hálito ruim, e enquanto não tratar, não passa. Não é uma coisa que se corrige sozinho. O que a gente pode observar na próxima foto que a produção vai colocar agora na sua tela? Essa é a saliva. A nossa saliva tem que ser transparente, que nem água. Essa é uma saliva que está com sangue. Amarela. É uma saliva de um paciente com gengivite. Está com sangue. Passa para a próxima foto. Passa. Essa é muito feia. Língua. Essa camada branca em cima da língua, tá? A gente chama de saburra lingual, é o nome popular. Essa é uma das causas mais frequentes. Quando o indivíduo está com a salivação ruim, geralmente essa camada aumenta muito. E ali você tem um monte de célula morta apodrecendo que pode deixar o paciente com hálito ruim. Por isso que todo mundo tem que limpar a língua quando escova os dentes. Então tá aí, olha, um raspador de língua. Esse você aqui, trouxe um aqui, ó. Isso. Tá? É um raspador, esse é um dos vários modelos que você tem no mercado. Você dobra, bota a língua para fora e raspa ali a língua até sair todo aquele material que a gente mostrou. A língua a gente tem que limpar todo dia, quantas vezes ao dia, junto com a escovação, como é que funciona? Depois de cada escovação. Então, todos os dias, pelo menos você comeu 6 vezes ao dia. Sim. A maioria das pessoas escova cerca de 3 vezes ao dia. Então, se você limpar a sua língua 3 vezes ao dia, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Você só vai ficar com hálito ruim se você tiver alguma outra causa por trás disso. Tá? Mas limpar a língua 3 vezes ao dia, com certeza, é um hábito muito saudável e tão necessário quanto o uso do fio dental e quanto a escovação dos dentes. Ok, vamos ver a próxima foto, então. Okay. Aí a gente tem uma doença na gengiva. Hein, doutor? É assim que a gengiva do paciente fica quando ele não cuida da gengivite. Né? A gente tem no estágio inicial, a gengiva, quando você está com gengivite, ela é uma gengiva só mais avermelhadinha. Você olha para... Em alguns casos, você nem vê que a gengivite existe. Quando ela evolui, ela vira aí a doença periodontal, a periodontite. É uma doença que destrói a gengiva, destrói o osso e o paciente perde o dente fica mole. Meu Deus. E chega a cair. Por que começa uma gengivite dessa? A gengivite começa ou se o paciente tiver uma susceptibilidade muito grande, tem gente que tem higiene muito boa e ainda assim acaba tendo uma gengivite, mas na maioria das vezes, infelizmente, é por técnica de escovação errada. Tá? A pessoa escova, às vezes acha que escova bem, acha que está fazendo o seu papel. E está fazendo errado. Mas está fazendo errado, aí você tem ali a placa bacteriana, aquela massinha que junta todo dia, que se a gente não tirar
vai deixar o paciente com a gengivite. Tá, de uma forma geral, até muito rápida, como é que é o jeito correto de escovar o dente? Olha, o mais importante é a gente entender que a gente tem que escovar o dente sem machucar a gengiva, mas você precisa massagear essa gengiva, tá? Entre a gengiva e o dente, Cláudia, tem um espacinho. Aqui está o dente, aqui está a gengiva, tem um espacinho aqui, ó. A gente tem que limpar esse espaço, posicionando a escova aqui, ó, e vibrando a escova em 45 graus, sem tirar a escova do lugar. Você limpa o dente, você limpa essa região de transição entre a gengiva e o dente, e você fica livre da gengivite, livre da periodontite, que é aquela imagem que eu mostrei, e muito provavelmente livre do mau hálito que ninguém merece. Ok, mas ainda tem outras causas, a gente tem mais foto para falar sobre uma das outras causas contigo agora, pode olhar aí. Aqui, ó. Na verdade, essa não é uma das causas. Isso aí está mostrando uma retração da gengiva. A gente percebe ali na foto que a gengiva do paciente está subindo. Isso aí é um paciente que tinha halitose, tá? E que escovava o dente 10, 15 vezes ao dia. E com força, né? Com força, para deixar limpo no desespero, para ficar com o hálito normal. Ele machucou a gengiva dele retraiu e o hálito não resolvia. Porque, ao contrário do que a gente pensa, nem sempre o hálito está relacionado com a higiene. Os pacientes que procuram a gente para tratar hálito no consultório, a maioria, Cláudia, tem a boca, você olha na fotografia, ela é impecável, a higiene é muito boa. Eu costumo dizer que raramente esses pacientes são culpados. Tá? Eles têm ali, por exemplo, que culpa o paciente tem de ter uma salivação ruim? Na maioria das vezes nenhuma, né? E precisa tratar. Verdade. Então, nem todo mundo que tem mau hálito tem higiene ruim. Vamos ver mais uma foto, então? Essa daí é uma das causas, né? Isso é uma das causas. Isso é uma Fala bolinha. o nome dessa bolinha. Isso aí se chama cásio, tá? É uma bolinha que sai da amígdala do paciente. A gente tem as amígdalas aqui no final da boca, naquela transição para a garganta. E essa amígdala, ela pode ter uns furinhos. E o mesmo material que acumula na língua pode acumular ali também. Daí o paciente está conversando, de repente sai na boca dele uma bolinha, ele aperta e tem um cheiro muito ruim, muito forte mesmo. Tá? E a gente precisa descobrir a causa da formação, né, desse cásio, tratar para o paciente deixar de ter e ter hálito normal. Ok, então se já apareceu uma bolinha dessas na sua vida, na sua boca, você já sabe. Tem que procurar a causa, viu? Ai, gente, tão importante esse assunto, né? Porque é tão bom a gente poder conversar de pertinho, poder dar um beijo na pessoa amada com tranquilidade, sem muita preocupação, não é verdade, doutor? Olha, tem uma pergunta que chegou ainda há pouco aqui no Facebook, eu vou começar por ela, é da Marilúcia Duarte Martins. Ela falou: oi, Cláudia, meu marido tem diabetes e quando a glicemia dele tá muito alta, eu sinto um mau hálito nele. Pode ser relacionado a diabetes? Com certeza, tá? Todo indivíduo que tiver descompensado em relação ao diabetes, que tiver com diabetes fora do controle, com aquele nível de açúcar no sangue muito elevado, ele vai ficar com hálito cetônico. É o mesmo hálito do regime, quando você fica muito tempo sem comer. É um hálito... Essa telespectadora, ela deve ter percebido que é o hálito um pouco mais adocicado, mas ele tem um cheiro ruim, tá? Normalizou o diabetes, normalizou a glicemia, normalmente o hálito passa. Se não passar, pode ser que além do diabetes ele tenha outra causa, é importante ela verificar. Ah, é importante verificar. Olha, essa maquininha detecta se a pessoa tá com mau hálito ou não. Eu vou fazer o teste, doutor? Vamos lá, vai estar bem linda. Ai, já. Fica aí, eu vou fazer o teste aqui ao vivo, hein? Não dá nem pra fugir, nem pra esconder. Ah, meu Deus. O Paulinho Roberto também enviou a pergunta através do Facebook. Existe algum alimento que causa o mau hálito? E como identificar se estamos com o problema? Vamos lá. Existem vários alimentos que provocam mau hálito. O mais importante, Cláudia, é que a maioria dos alimentos eles provocam uma halitose transitória. Tá? Uma halitose que começa e passa daqui a pouco. Né? Então, a gente sabe quais são esses alimentos. Aqueles queijo, que têm um cheiro muito forte, um queijo muito forte, cebola, alho, café. alguns condimentos. O café, menos, tá? Mas, aquele gosto de café, né? Aquele gosto. E se a pessoa com quem você está conversando não gosta de café, você está com um hálito ruim. É verdade. Mas passa. O mais importante, nenhum alimento vai provocar uma halitose pro resto da vida. Tá? Então é uma halitose transitória. Agora, Paulinho, você tocou num assunto muito delicado. Como que você pode saber se você tem mau hálito? Existem duas formas. Ou você pergunta para alguém da sua confiança, alguém da sua... Tem que ser de confiança, porque na maioria das vezes a pessoa fala assim, não tem não. Né? Da intimidade, tá? Sabe, Cláudia, quando eu comecei a tratar hálito há muitos anos atrás, eu achava que ninguém falava sobre o hálito pro outro, mas fala. Tá? E como então, fala? Uma maneira é perguntando. E a uma segunda... maneira é perguntando, a outra é medindo.
Eu vou medir já já o meu, gente, aqui, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Júlia Silva de Moraes, ela é de Belo Horizonte. Ela diz, às vezes, até ofereço uma balinha para que os outros não notem o mau hálito da minha amiga. Não sei como falar sobre o assunto sem ofendê-la. O que devo fazer? Olha, apesar de ser um assunto muito delicado, eu acho que a gente deve realmente abordar com essa pessoa, tá? Agora, existem formas e formas de você dar uma notícia ruim. Eu acho que um ambiente adequado, delicadeza, abordar o assunto sem ofender, mostrando que você quer ajudar, é uma maneira. Se você não consegue, tá? Existem sites, né? Os sites das principais clínicas de tratamento de hálito no Brasil fazem isso. Você consegue mandar um e-mailzinho anônimo, delicado, tá? Para a pessoa pelo menos saber que tem o problema. Ó, um jeitinho que eu acho que é tranquilo de falar é até comentar que no Vida Melhor você aprendeu que o mau hálito não é culpa do indivíduo, que às vezes ele tem uma escovação super certinha, faz uma higiene caprichada, mas tem outras causas, né? São mais de 50 causas que podem gerar esse mau hálito, então já é um jeito tranquilo de chegar na pessoa que você gosta sem ofender. Uma pesquisa, Cláudia, recente, só para a gente finalizar esse assunto, mostrou que aquelas pessoas que tiveram essa notícia, elas acabam depois procurando o tratamento, resolvendo, e elas ficam muito gratas com quem abordou. Quem avisou. Verdade. Marcela Pires da Silva, ela é de Atibaia. Gostaria de saber por que acordamos com mau hálito. Marcela, o primeiro motivo é porque a gente fica com fome durante a noite, a gente não assalta a geladeira durante a noite, tá? A gente passa um período muito longo. Ou vem da queima de gordura? Vem da corrente sanguínea, da queima de gordura. Tá? Você passa 8 horas dormindo, você não assaltou a geladeira à noite, você começa a queimar a gordura. Queimou a gordura, vai liberar pelo pulmão o hálito ruim, aquele hálito adocicado e desagradável. A gente passa a noite inteira sem saliva também. Tá? Qualquer resíduo de alimento que você não removeu na última escovação vai apodrecer ali dentro da boca. E mesmo células, né? A nossa pele descama, a pele da boca continua descamando, essas células podem apodrecer ali dentro. Uma coisa é fato, acordar com mau hálito é normal. O que não pode é você acordar com mau hálito, comer, escovar bem os seus dentes e continuar com mau hálito ao longo do dia. Aí é complicado, né? Tá bom, tem mais perguntas aqui, olha. A Lucimari Fernandes, ela é de Caxias do Sul. Problemas estomacais podem causar halitose? Menos de 1%. Menos de 1%? Menos de 1% das halitoses. A gente sempre acha que a pessoa está com mau hálito porque está com problema de estômago, sempre, né? As estatísticas mostram pra gente que 92% das causas estão na boca. 6% nariz e garganta. 1% todo o sistema digestivo, excluindo a boca. Todo. Tá? E 1% algumas doenças. Então, o estômago, coitado, na maioria das vezes ele é inocente, ele não é culpado. Tá? Bom, Thaís Santos, de Mandirituba, ela pergunta por que a pessoa que tem mau hálito geralmente não percebe? Existe um mecanismo que tem no nosso corpo que se chama fadiga olfatória. Tá? Isso acontece quando a gente passa um perfume, né? A gente passa o perfume nos primeiros instantes, você percebe bem o cheiro daquele perfume, ele é gostoso. Depois de um tempo você para de sentir, parece que o perfume foi embora. Tá? Na verdade, o seu nariz se acostumou com aquele cheiro e ficou livre para sentir outros. Tá? É um mecanismo de defesa para você sentir o cheiro da fumaça, caso tenha fogo. Tá? Para você sentir o cheiro de algum veneno ou o cheiro de algum alimento que está estragado. Se você sentisse só o hálito ou só o seu perfume, você não ia sentir cheiro nenhum. Ó, como a natureza é perfeita, né, sábia. Gente? É sábia. Olha, tem mais perguntas aqui. Já já eu vou fazer o teste ao vivo. Ah, meu Deus do céu. E se der aqui que eu tenho mau hálito, a vergonha que eu vou ficar? Não vai dar, não. Ai, ai, ai. Bom, a Cristiane Lamazares, ela diz, boa tarde, Cláudia. Por que algumas pessoas que fazem tratamento quimioterápico têm halitose? Não só o quimioterápico, mas qualquer tipo de medicação pode causar halitose, né? Como você disse ainda há pouco. Uma série de medicamentos podem causar halitose e os quimioterápicos, eles estão nessa lista, tá? Sem contar o fato do indivíduo estar passando por uma fase muito difícil na vida, pelo próprio estresse que um tratamento oncológico, né, um tratamento para câncer provoca. Então, é um efeito colateral da terapia, tá, do medicamento em si. Tá. O Marcelo Ferraz de Piracicaba, usar enxaguante bucal é o suficiente para acabar com o mau hálito? Não. Não. Eu costumo dizer que sim. Mas ajuda ou piora? Ai, Cláudia, na maioria das vezes não ajuda nem piora. Tá? Eu costumo dizer que se bala, chiclete e enxaguante bucal fosse bom para mau hálito, eu não teria um paciente.
Ah, mas se a pessoa ficar com um chiclete novo o tempo todo na boca, ela fica com um hálito gostoso, não fica? Fica, Cláudia. Só que depois de um tempo, ela não aguenta nem olhar pro chiclete mais. Ela vira refém daquilo e tudo que ela quer é poder ter a liberdade de falar de perto com alguém sem ter um chiclete na bolsa. Sem precisar recorrer. Toda vez que você vai fazer um tete-a-tete, vai discutir a relação, um chicletinho, não dá, né? Não dá, é melhor tratar mesmo a causa. A Nancy Tossi fez um implante de 4 dentes na parte da frente e dos incisivos médios e laterais. Ah, não. Fiz um implante na parte da frente e dos incisivos médios e laterais saem um mau cheiro. Gostaria de saber o que posso fazer. Aliás, os implantes não ficaram bons. Que pena, hein, Nancy? Vamos lá. Olha, primeira coisa é descobrir se esse mau cheiro está acontecendo só ali no local. Por exemplo, quando a gente passa o fio dental, e todo mundo que passa o fio, se já teve a curiosidade de cheirar o fio dental sai fedido da boca de todo mundo. Isso não quer dizer que aquele cheiro está evaporando e está chegando no nariz de quem você está conversando. Então, essa nossa colega precisa perguntar para alguém na intimidade dela se aqueles implantes estão provocando a litose nela ou se ela só está com essa sensação ali no local. Tá? E o dentista dela precisa avaliar se esses implantes estão adequados ou não. Tá? Bom, tem tanta pergunta. Luana César, de Vitória. Queria saber se é verdade que os derivados do leite causam mau hálito. Não. Nem sempre isso é verdade. Senão toda criança que mama no peito ia ter mau hálito. Né? A Maria da Conceição diz que, ela mora em Petrópolis, que o marido ronca muito. Pergunta se isso pode prejudicar o hálito dele. É um fator negativo o ronco. Principalmente se o indivíduo roncar à noite respirando pela boca. Isso resseca a boca. No dia seguinte, ele tem a boca mais ressecada, descama mais pele da boca vai soltando. Se ele não tiver muita saliva para engolir essa pele, que é o normal, né, das células descamadas, elas vão apodrecer na boca e deixar ele com hálito ruim. A Yasmin diz que tem gengivite, está tendo dificuldade para tratar por causa do aparelho. E ela queria saber qual é a maneira certa de escovar e passar fio dental por causa do aparelho. Olha, eu acho que a palavra-chave no aparelho é tempo e paciência, Yasmin. Tem que escovar muito. Quando eu usava aparelho, eu chegava a escovar os dentes 8 vezes ao dia. A minha dentista dizia que se a gente tomar água, tem que escovar o dente, porque é muito difícil de escovar. E a gengivite em quem tem aparelho é muito frequente. Em relação ao fio dental, existem fios hoje no mercado que tem a ponta durinha, que parece uma linha de pesca, que facilita você passar ali pelo arco. E se não passar o fio dental todo dia, vai ter gengivite. E olha, não é fácil passar fio dental com um aparelho ortodôntico fixo. Tá, tem mais perguntas, vou tentar ser rápida. Marília de São José. Consumir bebida alcoólica causa mau hálito, mesmo escovando os dentes direitinho? Em todo mundo, porque o cheiro vem do pulmão. Ok. Fui ao otorrinolaringologista e ele me disse que essas bolinhas, o cásio, são normais e não fez tratamento nenhum. É a pergunta da Mara Regina, ela quer saber o que fazer. Olha, todo mundo que tem amígdala está sujeito a ter cásio uma vez ou outra na vida. Tá? E se isso acontecer muito eventualmente, não é problema. Agora, se acontece com muita frequência, toda semana, todo dia, aí tem que tratar. Bom, gente, o assunto é extenso. Eu acho que a gente aprendeu um monte sobre o mau hálito. E eu vou fazer o teste agora. Ai, deu até um frio na barriga. Ao vivo, assim, para todo o Brasil. O que eu tenho que fazer aqui, doutor? Ó, você vai segurar com uma mão aqui, vai segurar com a outra mão aqui. Agora você respira pelo nariz, põe parte do canudinho na boca e não solta o ar. Isso. Abre a boca um pouquinho, tem que deixar aberto. Como é que eu faço? Assim, ó. Ah, não encosta na língua? Não encosta. Isso. Olha lá, o aparelho está aspirando o ar da sua boca, está medindo e ele diz que tem muito poucas partículas com cheiro ruim, então você está com um hálito normal. Você passou no teste. Parabéns! Já imaginou se a coisa é ao contrário? Meu coração até bateu mais forte aqui. Eu acho que de todo mundo, claro. Eu vou lhe falar, muito obrigada, o assunto foi maravilhoso, foi muito esclarecedor. Muito obrigada por trazer essa máquina, né, que detecta o mau hálito. E olha, Arani Tunes é dentista, o site dele é o arani com y tunes.com.br, aranitunes.com.br. E o telefone, em casa do meu lado, é 0800 774 2024. Muito obrigada e até a próxima.